Pessoal, dia 31 de maio hoje, 2020. Queria falar um pouquinho com você sobre a posição de direita, né? O que é uma direita dentro de um país, dentro de um estado, no meu entendimento, tá bom? Claro que há um universo de entendimentos aí, há um estudo, claro, a literatura mostra muitas coisas, mas eu quero falar o meu entendimento. Vamos dizer aí que os seus pais vieram do Nordeste, aí alguns anos atrás, da extrema pobreza, de pau de arara, vieram para cá para trabalhar, para melhorar a vida deles, para melhorar a vida da família deles. Talvez você já tinha nascido, talvez você não era nascido ainda, mas enfim, eles vieram para cá, para São Paulo, para fazer a vida deles. Pegaram pau de arara, viajaram lá uma semana, né, em cima de um caminhão, na carroceria de um caminhão. Naquele tempo não tinha problema, poderia ser viajar assim. Sofreu muito, veio comendo farofa, comendo pão com água. Chegaram aqui, arrumaram emprego. O pai foi para construção civil, a mãe trabalhou de doméstica. E eles lutaram. Depois juntaram um dinheirinho, montaram um comércio. E aí desse comércio eles começaram a trabalhar. Eles não têm estudo, não tinham estudo, eram pessoas sem estudo, não tinham condições, porque no Nordeste pouca condição até hoje. E finalmente eles venceram. Eles conseguiram construir a sua casinha ali, conseguiram construir um predinho, no predinho conseguiram construir a casinha dela em cima, um salão comercial embaixo, um porãozinho e duas casinhas no fundo. E aí eles alugaram essas duas casinhas, alugaram esse porão, alugaram esse salão quando já estavam com uma certa idade, já quase que velhos, né? E finalmente conseguiram viver ali mais alguns anos, porque não tinha fundo de garantia, não trabalhava, não tinha INPS. E aí eles começaram a viver daquela renda. Passou mais alguns anos com todo o amor e carinho, deixaram para você que é filho deles. Você lutou muito, trabalhou também, sua vida foi difícil no começo, quando você era jovem, porque faltou muitas vezes até comida. E aí você pega essa casa agora, que você herdou dos seus pais, que faleceram e deixaram para você. E aparece uma pessoa falando assim, olha, nós somos aqui socialistas, você tem que dividir isso com a gente, você tem que dar isso pra gente. Você tem que dividir o trabalho, fruto do esforço da sua mãe, do seu pai, do que você trabalhou também, para manter, para ter isso daí. Você tem que dividir com a gente. Olha, você já não é dono disso daí, porque funciona assim. Você trabalha, você constrói uma coisa, você paga imposto de tudo. Você paga imposto do cimento, do cal, da areia, do pedreiro, do transporte do material que vem para casa, da pintura, do começo, da planta que você faz. Você paga imposto de tudo para construir uma casa. Quando você termina a casa, você fica o resto da sua vida pagando imposto. Isso daí não é uma visão de direita, porque você não é dono. Se aquilo é seu, você não pode mais pagar IPTU. Você não pode mais pagar IPTU de uma casa que você já pagou todos os impostos para construí-la, para fazer. Você não pode pagar IPTU disso daí, mas você paga. Porque o Estado, ele é maior. O Estado impõe isso sobre você. Quando o Estado está impondo isso, o Estado é maior que você. No Estado de Direito, você tem que ter aquela casa ser sua. Você já pagou, ela é sua, você não tem que pagar mais imposto nenhum. Quando seus pais morreram, foi pago imposto. Transmissão de bens para o seu nome. Quando é vendido, paga imposto. Transmissão de bens para o município. É muito imposto, gente, é muito imposto. Você compra um carro, mesma coisa. Você se mata para comprar um carro e o carro só desvaloriza e você paga IPVA. Mas você já pagou imposto para poder, do seu trabalho, o imposto de renda do seu trabalho na sua carteira profissional registrada lá, ou do seu comércio. E agora você comprou o carro que tem todos os impostos, desde o estofamento, motor, pneu, tudo. E agora você continua pagando IPVA o resto da vida. E o carro cada dia vale menos, porque é um bem de consumo. Ele não é um bem próprio. Então você não tem nem o carro, você fica pagando o carro cada dia valendo menos e pagando. Com 10 anos você paga mais um carro para o governo, né? E fora que já foi pago todos os impostos antes, e ainda você não tem o carro, porque ele vai valer cada dia menos. Você tira ele da agência, se ele vale 30 mil quando você comprou ele zero, sai de lá valendo 27. Aí você fala, não, preciso vender esse carro, volta lá, eles não compram de você, mas eles pagam 24 na troca de um outro novo. No mesmo dia, na mesma semana, você voltar lá é assim. Quer dizer, é uma coisa que desvaloriza, é consumo, você precisa para se transportar. E muitas pessoas nem conseguem ter esse carro. Mas se um dia trabalhar muito e conseguir ter, vai pagar imposto dele o resto da vida. E talvez a pessoa não consiga ter uma casa, mas se ela conseguir ter uma casa, ela vai pagar imposto pelo resto da vida dela dessa casa. A casa nunca vai ser dela, na verdade. Isso é socialismo, gente. É quando o Estado é maior do que o direito da pessoa. Quando a pessoa
ela tem direito sobre as coisas dela, que países do primeiro mundo e países de direita, você não precisa pagar mais imposto da sua casa. A casa é sua, você trabalhou, agora você não paga mais imposto dela. É assim que funciona a visão da direita e da esquerda. No socialismo, você vai dividir isso daí, as pessoas vão querer tomar, as pessoas não precisam nem trabalhar. Simplesmente vão comer aquele pãozinho com manteiga dado pelo governo, aquela fila de comida daquele marmitex que tem lá, que você está vendo agora no coronavírus. Muitas pessoas recebem aquela comida, e é que isso que o Estado quer. O Estado quer mandar, quer alimentar você. O Estado quer dar comida para você ficar dependente dele. E num Estado de direita, não. O Estado diminui e o seu direito tem que aumentar. Isso é que é direita, na minha opinião. E a esquerda é oposta. A esquerda quer que você divide com todo mundo, com quem não trabalhou tem que ter também. Quem tem que dar para quem não trabalhou é o próprio governo. Aconteceu agora mesmo no Japão uma situação que nós estamos no coronavírus, e o Estado, o governo do Japão dá $1.000 para cada japonês ficar em casa, e $10.000 para quem tem pequenas empresas e está sentindo dificuldade, está passando por problema, está dando. O governo dá $1.000, e aí a pessoa consegue ficar em casa, porque o Estado está dando. Muito bem, no Brasil, se a gente não usasse esse dinheiro que está indo aí para os hospitais, comprando respiradores e montando hospitais em campanha, tudo de mentirinha, e uma corrupção dos diabos, tá entendendo? Dos infernos, nós também teríamos $1.000 para dar para cada uma das pessoas brasileiras. Imagina você com $1.000, imagina você com R$5.000 por mês para ficar em casa. Pô, coisa mais maravilhosa do mundo, R$5.000 que o governo me deu, eu fico em casa de boa, não saio mais. Põe o Netflix lá, mando vir comida, tá entendendo? Manda até lavar minha roupa, não precisa nem de eu lavar a roupa mais, mando lavar fora, né? É assim que funciona. A diferença é essa. Quando o Estado é de direita, quando você tem direito, se o Estado fosse de direita aqui, o país dava todas as coisas para nós, dava segurança, dava educação, tá entendendo? Dava tudo que a gente precisa ter, dava saúde. Mas por que nós não temos? Porque a corrupção, e com essa história de socialismo, vai fazendo você fazendo dívida, né? Um tempo atrás o governo aí da esquerda aí fez com que você pudesse comprar um carro em 60 meses. Pagar 60 meses um carro é triste, mas você acaba comprando, porque a tentação é muito, você não tem condição, e quem tem um carro bom quer pegar o melhor, e aí você fica com aquela dívida, aquele carnê, pagando 60 meses, nem sabe se vai trabalhar 60 meses, nem sabe se vai sobreviver 60 meses, mas sabe que os 60 meses da prestação vão ter que ser pagas, ou por você, ou por seu filho, ou se você morrer, alguém vai pagar esse carro aí, vai terminar de pagar, ou então ele vai ter que ser devolvido lá pela dívida. Então, isso aí é a diferença, gente. Eu acho que no Estado de Direito você trabalha, quanto mais você produz, você tem que ter direito. Se os seus pais vieram do Nordeste e trabalharam aqui, eles têm que ter direito àquilo ali, até a vida deles, no final da vida deles. E aquilo ele pode passar para o filho dele, porque afinal de contas eles trabalharam para que a família deles estivesse melhor. E o pai daquele que não trabalhou, que não fez nada, aquele não vai ter nada, lógico, ele vai ter que trabalhar. Então que ele produza para que os filhos desse daí então seja mais próspero, né? Para que ele possa ter uma estabilidade no fim da vida dele. É assim que funcionam as coisas. Então, e ainda há muitos direitos. Estou colocando aqui só um pequeno ponto, tá? Para você entender um pouquinho sobre isso. Há muito a se falar sobre isso, muito, muito, muito mesmo. Eu estou falando só sobre a propriedade, um pouquinho, sobre o carro, né? Sobre a situação de que aquilo que você faz é aquilo que você pode usufruir. Tá bom, gente? É isso aí, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Espero que você compartilhe esse vídeo e que você deixe sua opinião, seu like aí também. Deus abençoe você. Tenha um bom dia.